Vamos examinar a palavra de Deus. Eu estou terminando esse quadro. O que acontece? A proposta aqui é apagar tudo e refazer. São palavras, revelações, são momentos, dias, datas diferentes de uma vida com Deus. E vida com Deus precede trabalho para Deus. E nessa noite, pela manhã hoje, Deus revelou a palavra de Filipenses 4, 6 e o 7, que está aqui, nessa região desse quadro. E ela foi revelada a mim há um bom tempo. Eu vou ver a data certinha aqui para falar dentro do que de fato, que eu costumo anotar, e isso faz uma grande diferença, tá? Ela foi exatamente no dia 3/3/2024. 3/3/2024. Está aqui na Bíblia anotada a data da primeira revelação dessa palavra. É claro que veio outras vezes, porém a primeira vez em estudo, em revelação, Deus me trouxe nessa data, né? A palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs, portanto se faz novo todas as manhãs, pois a Bíblia fechada é um livro como qualquer outro, porém ela aberta é o livro, primeiro que é o livro mais vendido e mais lido mundo afora, segundo que é o nosso manual, né? O manual do ser humano, terceiro que quando você ora e pede para que Deus fale com você através da Bíblia. A palavra, ela é santificadora, a palavra, ela te restaura, ela te cura, ela te liberta, ela te aproxima de Deus, e eu tenho vivido tudo isso. Então aqui eu quero deixar, sem mais delongas, essa experiência, porque Deus me pediu para poder mudar esse quadro, e já me deu o tema da sequência, é o plano de salvação, plano perfeito de salvação, né? Que vai começar pelos profetas e vai subindo desde a velha aliança até a nova aliança, chegando ao Apocalipse. Mas isso é para um outro momento. Esse momento, quando eu fui apagar, o Senhor falou, não, compartilha, grava e compartilha. E eu estou apenas obedecendo, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu ainda tenho juízo, tá? Então, nessa noite de salvação, como Deus me acordou na manhã desse dia com esta palavra e me visitou, e hoje foi pelo dia todo a visitação do Espírito Santo, e foi muito bom, foi gostoso. Eu não sei como foi seu dia, eu não sei se você ouviu, né, a oração de manhã, a pregação, a ministração que o Senhor me deu, e eu gravei, e se não viu, tá no YouTube, tá no Facebook, tá no TikTok, mas eu quero deixar essa experiência. Foi no ano passado, no mês 3, no dia 3/3/2024, eu quero deixar essa experiência aqui para você, e esperar te dar algo, né, de novo. Eu espero que o seu dia tenha sido bom, porque o meu, por graça imerecida e misericórdia duradoura de Deus, foi bom. Contemplei a face dos meus filhos, dos meus netos, trabalhei, contemplei a face de clientes. Eu tenho certeza que Deus proveu tanto na minha vida como na sua. Deu vários livramentos. Deus é aquele que cuida nos mínimos detalhes. Pode ter certeza que Deus olhou para você o dia todo. Pode ter certeza que Ele proveu. Pode ter certeza que Ele abasteceu você. Pode ter certeza que Ele te livrou de várias situações, né? E por isso você está aí. Por isso você está me ouvindo, tá? Eu costumo dizer, poxa, Deus, obrigado. Quanto vale um ouvido, quanto vale um nariz, quanto vale um dedo, quanto vale, né, os órgãos interno, externo, quanto vale, né, a minha vida. Isso tem um valor imensurável. E às vezes a gente para, poxa, Deus não dá isso, Deus não dá aquilo, e você acumula vários desejos, várias, né, planos. Eu costumo dizer que eu reduzi os meus desejos em mais de 90%. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Porque às vezes você quer, pede e para de agradecer. E se você for analisar, se você for a hospitais, principalmente o hospital do câncer, né, hospitais
onde você vê pessoas sofrendo, né? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que mais alegria há numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Mais alegria e mais verdades você encontra. Por quê? Porque ali se reflete, porque ali, né, você para refletir, para raciocinar e para agradecer. Então agradeça, porque você chegou até de noite, né, mais de 22 horas. Então agradeça porque você chegou até agora, tá? Pois Deus está com você, Deus está te vendo. Então vamos ler, eu vou ler aqui Filipenses capítulo 4 e versículo 6 e o 7. Não estáis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso entendimento em Cristo Jesus. Comprovado na Bíblia, está aqui, não andeis ansioso por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, e a paz, que excede todo entendimento humano, que vem de Deus, a de Deus, né? A paz que vem de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos entender. A ansiedade hoje tem atingido a maior massa da população. Eu trabalho na área da saúde por mais de 3 décadas e, infelizmente, eu vejo o quanto nós, seres humanos, estamos doentes. Insônia e uso de entorpecentes, drogas, medicamentos, um mais forte do que o outro, vira, né, uma cadeia e um abismo. A palavra de Deus diz, um abismo chama outro abismo. Não tem tamanho isso. E as pessoas ficam desesperadas, né, tentando resolver suas vidas, a sua ansiedade, né, as suas depressões. Não estou dizendo que você não tem que usar medicamento, não estou dizendo que você não tem que ir a médico, não estou dizendo que você não tem que ir a psiquiatra. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa, antes de tudo isso, lembrar que existe um Deus, Criador dos céus, da terra, dos mares, do universo, e seu Criador. E 1 Pedro 2,9 diz o quê? Vamos ler lá o que diz 1 Pedro 2,9? Vamos rapidinho, é quase perto do Apocalipse, depois de Tiago, antes de João, e eu vou aqui passar por rapidinho para a gente entender o que está escrito. Assim, 1 Pedro 2,9. Assim, perdão, acho que é 1,9. Estou no 2 Pedro. Eita, vamos lá que o tique-teco está querendo colaborar não, mas vamos que vamos. Pronto, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa e o povo adquirido para anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é você? Geração eleita, isso é você, isso é eu. Sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciares as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Quem te chamou das trevas? Jesus Cristo. Quem veio e morreu em morte de cruz, com morte sacrificial? Jesus Cristo. Desceu essa terra, o Deus, né? E morreu por você, mas ressuscitou e hoje está no céu. E hoje mora dentro de você, hoje mora dentro de mim. Então, ele vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, somos sacerdócio, nação eleita, povo adquirido por Deus para fazer o quê? Você tem uma missão, eu tenho uma missão, anunciar o Evangelho, falar do amor de Cristo, falar do plano de salvação. Esse é o nosso dever, né? Então, é isto.
nascemos com um propósito: servir a Deus, adorar a Deus. Então, antes de tudo, por isso que eu começo o meu dia como? Buscando ao Senhor, através da oração. Senhor, sou grato por mais um dia, por mais um amanhecer, por mais um fôlego de vida, por mais uma soma nesses dias da minha vida, que eu não sei quando. Você sabe quando você vai embora? E eu não sei. Deus já te revelou? A mim também não. Pode ser um piscar de olho. Eu estou falando aqui, daqui a pouco eu morro. Daqui a pouco eu não estou mais aqui. Né? Salmos 90, que é o Salmos único, salmo escrito por Moisés, diz que a vida do homem, isto homem e mulher, no máximo que chega aos 70, 80, o que passar disso é infarto, câncer. Tem alguns que por sua robustez estão chegando aí aos 100, 100 e pouquinhos anos. Mas não são todos. Mas enfim, de qualquer forma, vamos ter um fim. E quando findar essa vida, para onde vamos? Essa é a pergunta que eu deixo no ar para você. Eu vou para a eternidade, isso é certeza. O Senhor já revelou em mim. E por isso eu sigo os princípios e sigo 1 Pedro 2,9 que acabamos de ler. Nós somos sacerdócios real, nação eleita, povo adquirido por Deus para falar das boas novas e ir para a eternidade. Né? Então vamos lá. Comece o dia. Termine o dia, daqui a pouco eu vou terminar meu dia, eu entrego meu corpo, minha alma e meu espírito. Porque eu não sei o que vai acontecer quando eu estou dormindo. E quando eu acordo, eu agradeço por mais um dia. Bom dia, Deus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Senhor Jesus. Obrigado, gratidão. E aí eu vou para a palavra porque eu quero ouvir. Então eu falo com Deus, ouço Deus através da palavra. Então, aí eu abro a Bíblia e ele sempre revela a sua palavra. E às vezes a mesma palavra, como Filipenses dia 3, do mês 3 de 2024, veio Filipenses 4, 6, 7 e hoje veio de novo. E é por isso que eu estou fazendo. Estou agora eliminando aqui, vou eliminar, né? Essa aí, vamos eliminar na outra e depois eu apago toda a lousa. Esse é o propósito. E então, no meio há tantas as depressões, há tantas ansiedades, há tantos usos de entorpecente, há tanto uso de droga, há tantas medicações. Há pessoas que tomam mesmo essas medicações todas e dormem muito pouco e vivem sem expressão, sem vida, a poder de medicamento, dependendo de medicamento, porque não entenderam essa palavra. Não andeis ansioso, olha aqui, por coisa alguma, por nada. Não esteja ansioso pelo dia da manhã. O dia da manhã, Mateus 6, o Sermão da Montanha, Jesus diz, o próprio Jesus diz, não andeis ansioso pelo que vai comer, pelo que vai vestir, porque tudo isso o Deus Todo-Soberano sabe. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, qual que é o conselho? Não andeis ansioso por coisa alguma, antes. Tem pontos? Antes, em tudo. Qual que é a sua dificuldade? Qual que é a sua necessidade hoje? Em tudo. Tá? Você está precisando de saúde? Peça a Deus. Em oração, súplica com ação de graça, antes, em tudo, através da oração, através da súplica e ações de graça. Vá até Deus. O que você precisa de hoje? Situações financeiras, dificuldade financeira, não está conseguindo pagar suas contas? Em oração, em súplica, suplicando. Você ajoelha, né? Fecha a porta do seu quarto. Deus santo, Deus poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Leão da tribo de Judá, grande eu sou, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ó Espírito Santo, ore comigo, intercede por mim, porque Tu és o meu consolador, Tu és o Deus que habita em mim. E aí você começa a suplicar. Eu preciso pagar as contas, eu me apertei, eu estou endividado, eu estou desempregado, eu estou precisando de uma porta de emprego, eu estou precisando de um lar, estou precisando de uma família, estou precisando de uma esposa, de um esposo. Enfim, qual que é o seu pedido nessa noite? Qual que é o seu desejo? Essa mensagem vai amanhã, dia 27, vai no ar, eu vou transmitir, compartilhar amanhã, dia 27. Então, qual que é a sua mensagem para o dia 27? Qual que é a sua dificuldade? Qual que é a sua necessidade? Vai em oração. A oração é uma conversa, igual nós dois estamos conversando, né? Eu falo e você responde, né? Súplica é quando de fato eu quero, então eu suplico. Poxa, Deus, eu preciso mesmo, eu necessito mesmo. Existe um propósito nisso. Se o Senhor me der, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Cuidado para não prometer e não cumprir. Isso é uma súplica, tá? A oração é uma conversa. E ação de graça. Olha como é interessante.
Como eu sei quem é o meu Deus, porque Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos que vão a Deus é necessário que creiam que Ele existe. Então, como eu tenho fé e sei o poder desse Deus, que Ele é onisciente, onipotente, soberano e que nada é impossível para Ele, existe mais de 8.000 promessas nas Sagradas Escrituras, e o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir, porque Ele não é filho do homem para que minta, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, você já começa a agradecer. Mas também a ação de graça é você não só agradecer pelo que ainda vai conquistar, pelo que Deus vai te dar. Porque de fato Ele vai te dar e Ele pode te dar. Desde que você cumpra princípios e mandamentos. Desde que você ame Ele, né? Mateus 6,33. Buscai a Deus de todo o coração, com todo o teu intelecto, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, né? Em espírito e em verdade. Deixai tudo nas mãos de Deus, né? Ação de graça significa que você também reconhece quem é Deus. Tá? Essas palavrinhas, você reconhece que Deus é misericórdia, que Deus é bondade, que Deus é benigno, que Deus é, né? O Deus Espírito Santo que habita, o homem habita a mulher. Ele produz o que? O 9 frutos. Paz, longanimidade, fé, temperança, amor, domínio próprio, bondade, né? Paciência, longanimidade. Então, Deus é tudo isso. E muito mais. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso, poderosíssimo, suficientemente mais. É infinito o teu poder. E o poder que habita em vós é suficientemente mais para concretizar os teus planos, sonhos, desejos, pelo poder que já habita em você. Efésios 3:20. Depois a gente pode até consultar. Então, com ações de graça, eu já agradeço por quem Deus é. Eu fico imaginando, poxa, eu sou um nada. E Deus tão grande, tão poderoso, lá do céu, amou o mundo de tal maneira, como diz João 3:16, 3:16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, está aí a promessa da vida eterna. Crê no Filho de Deus e reconhece Ele como Filho de Deus, já é o caminho para a vida eterna. Já iniciou aí sua jornada para a eternidade. E enviou o teu Filho. E o teu Filho, em obediência, que é o Senhor Jesus, que veio a essa terra, habitou nessa terra, em João 1:1, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo habitou entre os homens, né? E depois a gente conhece todo o caminho, né? Que vai ser o tema desse próximo quadro. Plano de salvação, plano perfeito de salvação. Então, somos tão pequenos e Deus tão grande, ainda assim nos ama, ainda assim cuida de nós, ainda assim quer o melhor para nós, ainda assim deseja estabelecer um relacionamento íntimo e de forma diária. Todos os dias Ele quer visitar você, assim como Ele fazia no Jardim do Éden e visitava na virada do dia, todas as tardes, no jardim, Adão e Eva, o primeiro homem, a primeira mulher dessa terra. Ele continua nos visitando. Eu tenho essa experiência e isso é muito bom. Você falar com Deus o tempo todo. Você meditar na palavra de Deus, meditar nas coisas que Deus faz. Você olhar para a natureza, você olhar para as coisas pequenas e você ver Deus em tudo esse movimento, né? Então você precisa viver essa experiência. Eu te convido para viver essa experiência. Então, e a paz que excede todo entendimento humano, ou seja, o homem natural não consegue entender essa paz que vem de Deus. Ela independe da circunstância. Você não tem a paz, você não conserva essa paz por você mesmo. É o Espírito Santo, o Deus habitando em você, que vai produzir essa paz, que vai produzir o fruto da paz em você. E aí você, independente do que está acontecendo, você vai ter paz. Por quê? Porque não existe fim. Eu não consegui isso, porém não tem fim. Então, mesmo, eu quando criança, eu me lembro que eu tinha desejo e vontade de ter uma BMW. Eu nunca tive uma BMW.
já cheguei perto, mas eu nunca tive uma BMW. Mas hoje, como cristão, sabendo da minha eternidade, das ruas de ouro e de cristal que eu vou pisar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou o coração e subiu ao coração do homem, 1 Coríntios 2,9, mas que Deus já preparou desde a fundação do século para que todos aqueles que o amam, e eu amo a Deus, então, se eu conseguir, amém, e se eu não conseguir, amém também, porque uma eternidade me aguarda. Uma BMW, mais luxuosa que seja, ela vai se acabar. Os impostos vão comer ela, o ferrugem, o ladrão vai me dar e vai roubar. Né? A família, ou seja, o bem mais precioso que temos aqui, que é a vida, vai se acabar. A família vai se acabar. Né? Vai se desfazendo, vai morrendo, vai, né, Deus vai recolhendo, vai se acabar. A única coisa que fica é a alma para a eternidade. É promessa. Então, você tem muitos sonhos, muitos desejos, ainda que não aconteça, mas Deus quer. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, o que ganharemos se te servir, se te seguir? 100 vezes aqui na terra e por fim a coroa da vida eterna. Já não tá bom? E é isso aí. Essa paz que excede todo entendimento é a 100 vezes. É parte das 100 vezes. Tá? Vamos para 99 aí. Excede todo entendimento, a que vem de Deus, guardará os vossos corações. E quando se fala em coração na Bíblia, não fala no músculo, mas fala no intelecto. E os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esteja pensando em Jesus o tempo todo, esteja pensando no Evangelho o tempo todo, esteja pensando em viver propósito o tempo todo, esteja pensando e exercitando a tua fé. A musculatura da fé precisa ser exercitada. Você precisa ir a Deus todos os dias, nem que seja coisas pequenas. Começa a dar passos pequenos de fé com Deus. E aí isso vai crescendo, é como se fosse uma atividade física em uma academia. Você pode começar pouquinho e você começa devagar. No começo é desconfortável, mas daqui a pouco você começa a sentir mais confortável, a sentir mais forte. E assim funciona também a musculatura da fé. Então você começa dando passos menores, né? Fazendo, Senhor, meu filho está doente, meu filho está... eu não vou no médico, eu vou no médico, mas eu quero a tua resposta, eu quero falar contigo. Me dá um sinal de que tu está me ouvindo, de que tá... Porque muitas pessoas falam, Deus não está me ouvindo. Na verdade, Deus fala o tempo todo. Clamai a mim e responder-te. Porque todo aquele que busca, recebe, todo aquele que bate, abre-se-vos-á, e todo aquele que pede. Então, a palavra de Deus, o próprio Deus, ele faz uma promessa que, se você for até ele vem até você. A questão é a sua intensidade, a questão é se é de coração, a questão é se você está depositando fé suficiente, a questão é se você realmente está acreditando sem duvidar. Tá? Então é isso. Para fechar, essa Bíblia minha, João Ferreira de Almeida, ela é Bíblia de estudo. E aqui tem o que eu quero ler para vocês, tá? Do Provérbios 4, 6, do Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6, diz assim o contexto. Não estáis inquietos por coisa alguma. A cura essencial para a preocupação é a oração pelos seguintes motivos. Primeiro, a oração piedosa tira o foco das dificuldades da situação e coloca no poder de Deus, como é registrado em Efésios 3:20, que eu já mencionei. Segundo, através da oração, renovamos a nossa confiança na fidelidade do Senhor, ao lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade e problemas, sabendo que Ele assumirá o controle, porque cuida de nós. Isso é registrado em Mateus 6, 25, 34 e 1 Pedro 5, 7. Quando lançamos os nossos problemas e preocupações sobre Deus, Ele os substitui com uma paz, com a sua paz. Esta paz sobrenatural cuidará das nossas mentes e protegerá os nossos corações, como resultado de nossa comunicação com Cristo Jesus. Através da oração,
Deus nos fortalece para que possamos fazer tudo o que Ele deseja que façamos. Através da oração, recebemos misericórdia, graça e ajuda em tempo de necessidades. À medida que passamos tempo com Deus, em oração, para o nosso bem, que está registrado também em Romanos 8, 28, vamos para lá porque eu acho que é bom examinar esse Romanos 8, 28. É uma palavra conhecida, porém eu quero citar aqui, porque a Bíblia responde Bíblia, e essas experiências nos traz uma sede, uma fome de buscar mais. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você ama a Deus? Você foi chamado por Deus? Então todas as coisas contribuem para o bem. Aí você fala, poxa, mas as coisas ruins também contribuem? Também. Elas te preparam para níveis maiores. Para quem joga videogame, né? Eu acho que brinquei muito pouco com os meus filhos. Mas videogame é assim, se passa de fase parece que vai ficando mais difícil. Vai pegando mestrão. E a vida cristã também é a mesma coisa. Tá? Na faculdade, nos estudos também é a mesma coisa. Você começa no ensino fundamental, vai para ginásio, vai para né? Depois pré-vestibular, faculdade, pós-graduação, vai ficando mais difícil, porém você vai subindo de degraus, vai subindo de níveis, você vai sendo alguém maior. No evangelho, na vida cristã, é a mesma coisa. De glória em glória, em santificação, chegaremos ao céu. Porque sem a paz, Hebreus 12, 14, sem a paz e sem a santificação, ninguém verá Deus. Então, esses são os processos. Tá? Vamos continuar aqui na leitura. Eu quero ler também Primeira Pedro 5, 7. Tem uma informação boa para nós. Vamos lá, 5, 7. 1 Pedro 5, 7. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você está lançando toda a ansiedade sua, todo o seu nervosismo, toda a sua eu preciso disso, eu quero isso, eu necessito disso, eu desejo isso. Mas, poxa, espera acontecer. Entrega ao Senhor, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso disso por isso, por isso, por isso. Não adianta você pedir para Deus uma coisa para uso à toa. Não adianta você pedir para Deus algo sem expressão. Não adianta você pedir para Deus alguma coisa para poder esfregar na cara do seu vizinho. Ah, eu pude, eu consegui. Não. Mas se você pedir em propósito, alinhado aos planos de Deus, dentro da palavra, tenha certeza que Deus vai te dar. Tenha certeza que Deus vai te capacitar e você vai tomar posse. É uma casa? É um carro? É uma profissão? É uma família? É uma esposa? É um esposo? É um bem material? É algo que você quer? Confia, peça, mas dentro do propósito de Deus. Se alinhe aos propósitos de Deus. Efésios 3, 20, vamos ler também. Filipenses está, é um livro anterior, que é Efésios 3, 20. Já estamos terminando, e eu sou grato porque você ficou até aqui. Se você puder curtir, compartilhar e enviar para mais pessoas, para que mais pessoas recebam a palavra de Deus, eu vou ficar muito feliz. Eu não costumo fazer isso, mas o Espírito Santo está tocando para falar. Efésios capítulo 3, versículo 20. Vamos ler o 19, do 19 em diante. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E conheceis o amor de Cristo,
que excede todo entendimento. O homem natural não consegue entender. O cientista não consegue entender. Os renomados, os filósofos da vida não conseguem entender. Tá? Excede todo entendimento. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Confia somente em Deus. Se deposita a sua confiança totalmente em Deus. E Ele vai te encher do teu espírito, da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, da alegria dele. Ele vai encher da plenitude de Deus. Tá? No versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, além daquilo que você está pedindo, além daquilo que você está pensando, além daquilo que você está sonhando, além daquilo que você está desejando. Então, Deus vai te dar além do que você está pedindo, segundo o poder que em nós opera. Você já recebeu o Espírito Santo? Você já falou, Espírito Santo de Deus, mora em mim, eu libero espaço, faça morada em mim. 1 Coríntios 3,16 diz, não sabeis vós que sois casa e morada e habitação do Espírito Santo de Deus? Não sabeis vós? Pode consultar lá, está escrito. Você é morada do Espírito Santo. Então está aqui, ó, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Qual que é o poder que tem te operado em você? A gente conhece uma árvore pelo fruto que dá. Se você é uma pessoa que não fala palavrão, se você é uma pessoa que está sempre abençoando, que está sempre dando uma palavra de benção, de alegria, de contentamento, que está sempre orando por alguém, está sempre intercedendo por alguém. Quando alguém está com dificuldade, está com necessidade, você está ali dando apoio, está ali servindo. Então o Espírito Santo habita em você. Você chora, você se emociona, você sente amor, você sente compaixão, você vê as pessoas pecar, você vê as pessoas errar e você fala, Senhor, cuida dela, tenha paciência com ela, tenha misericórdia dela, ajude ela. E você está ali, ao invés de julgar, ao invés de condenar, você está ali, dando aquele apoio espiritual, dando aquele, ainda que de longe, liberando perdão, perdoando, mesmo que não ofendeu, você pede perdão, porque às vezes as pessoas não machucam a gente porque elas querem, mas porque são influenciadas pelo inimigo. E às vezes porque são machucadas. Pessoas machucadas, pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas abençoam. Isso é o que eu aprendi no Evangelho. Isso que eu aprendi na palavra. Então vamos aqui. Vamos continuar. No versículo 7. A paz de Deus guardará os vossos corações. Isso é muito bom. Nós precisamos de paz. O mundo fala em paz, paz mundial, paz da ONU, paz disso, paz daquilo. Mas a paz verdadeira só vem de Deus. Provadamente, tá? E não é só essa palavra não, mas provadamente. Apóstolo Paulo, no contexto aqui, ele estava preso, enviando a carta aqui para os filipenses e tentando alegrar, motivá-los e animá-los através dessas palavras. Porque ele sabia o Deus que ele servia, ele tinha a certeza e a convicção do Deus que ele pregava. E você precisa ter também, pois eu tenho. A paz de Deus é o oposto da ansiedade. A paz de Deus é o oposto da ansiedade humana. Ela vem até nós quando clamamos a Deus com corações totalmente dedicados a Cristo. Quando clamamos a Deus com corações totalmente dedicados a Cristo e a sua palavra. Tá? Em João 15, 7. Aqueles que me amam seguem as minhas palavras, os meus mandamentos. Isso prova que me amam. Pode ler lá João 15, 7. Ao confiarmos nessas nossas preocupações a Deus, podemos nos determinar a não nos preocuparmos mais com elas, porque elas estão agora sob o cuidado de Deus. Primeiro, esta paz é um sentimento interior de tranquilidade e uma garantia da nossa entrega a Cristo pelo Espírito Santo, que vive dentro de nós. Isso Romanos 8, 15 a 16, que fala do Cristo habitando em nós. Isto não é baseado em emoções ou circunstância, mas na base sólida do nosso relacionamento com Deus. Isto envolve uma firme confiança
de que Jesus está conosco e que o amor de Deus estará ativo em nossas vidas para o nosso bem. Romanos 8, do 28 ao 32. Segundo, quando confiamos os nossos problemas e preocupações a Deus em oração, a sua paz fica de guardar a porta dos nossos corações e mentes, impedindo que os cuidados e preocupações e tristezas da vida nos tragam perturbações e minem a nossa esperança em Cristo. São textos de Isaías 26, do 3 ao 4, 12, 37, 1, Romanos 8, 35, 39, 1 Pedro 5, 7, que já lemos. Terceiro, se o medo e a ansiedade retornarem, podemos nos dirigir a Deus em oração outra vez. A um coração agradecido, mais uma vez, outra vez e outra vez. Ele enviará a sua paz para proteger os nossos corações, estando sob custódia protetora de Deus. Voltaremos a nos sentir seguros e seremos capazes de sentir a alegria do Senhor, que é a paz que excede todo entendimento. E terminamos por aqui. Vamos ler só Romanos 8, do 35 ao 39. Romanos 8, do 35 ao 39, e vamos fechar aqui, vamos concluir. E diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, que é Jesus. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então é isso, é a certeza do cristão. Quem vai tirar o amor de Deus por você? Sabe quem vai tirar? Só você mesmo. Só você pode impedir de Deus agir na sua vida. E aí você fala, então quer dizer que mesmo Deus não agindo, Deus não trazendo aquele benefício que eu estou pedindo, eu preciso agradecer? Sim, sempre. Estevão estava sendo apedrejado por evangelizar e apedrejado pelos próprios de casa, pelos próprios cristãos, pelos próprios fariseus, escribas, pessoas que escreviam a Bíblia, pessoas que se diziam crentes, pessoas que eram escolhidos por Deus. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E aí espalhou para os gentios. Somos nós gentios, não somos judeus, mas somos amparados por Cristo, pela graça, pela misericórdia, pela bondade. Temos o direito da salvação pelo sangue remidor de Jesus. E graças a Deus que eles não aceitaram. É claro que tem judeu hoje aceitando Jesus? Tem. Mas aqueles daquela época não aceitaram. E quantas das vezes você não é aceito na sua casa? Quantas das vezes você não é aceito na sua igreja? Quantas das vezes você é ridicularizado, é julgado? Libere o perdão e continua com Jesus. Porque Jesus é o único que não vai te abandonar. Nunca. Jesus é o único que vai te cobrir. E não quer dizer que ele não vai te dar. É que existe um tempo determinado para todas as coisas. Muitas das vezes nós temos a ansiedade. Por isso não devemos andar ansioso por nada. Temos ansiedade de querer algo rápido, seja na questão ministerial, seja na questão financeira, seja na questão sentimental, seja na questão empresa. Ou seja, nós precisamos ser preparados para alcançar degraus, para alcançar níveis superiores. Não adianta, se Deus te colocar, eu falo porque eu tenho experiência de vida, que Deus me abençoou financeiramente, abençoou com família, e eu cheguei a um dado momento da minha vida que eu deixei os caminhos do Senhor, porque eu amei mais o dinheiro do que ao Senhor. E eu paguei um alto preço por isso. E por graça imerecida de Deus e misericórdia duradoura dele, ele me aceitou de volta. E eu valorizo tanto que eu seguro com unhas e dentes
essa segunda oportunidade. Então mas só quem transforma, você é o Espírito Santo. Você precisa ser batizado nas águas, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa receber essa força capacitadora, porque você vai enfrentar muitas lutas, você vai enfrentar muitas batalhas. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós vencerá também. Mateus 28, 20. Tá? E eu enviarei o meu Consolador, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a promessa de Jesus. Essa é a promessa que não tinha na velha aliança. Eles tinham que sacrificar os animais, eles tinham uns rituais para cumprir. Mas hoje recebemos o próprio Deus habitando em nós, que nos dá a força capacitadora para chegarmos a graus e evoluir nessas promessas. E o Senhor é fiel para cumprir todas essas promessas. Então, não ande ansioso por coisa alguma. Antes, em tudo, coloque os teus pedidos em oração, em súplica e com ação de graça. Lembre que você precisa agradecer a Deus. Não é só pedir, agradeça também. E já agradeça pela bênção que vai receber. Porque se você tem propósito, se você tem, de fato, a necessidade, se você... poxa, olha para o Senhor, eu quero a minha casa, mas a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será para receber os meus irmãos. A minha casa será para poder receber minha família. E aqui juntos regozijarmos, alegrarmos. Aqui juntos falarmos do teu amor. Aqui juntos te louvar, te adorar. E então, eu não estou querendo 10 casas para poder alugar e ter só rendimento, querer comprar, consumir. Não, eu tenho propósito. Senhor, eu quero um salário melhor para poder ajudar os pobres, para poder melhorar a vida das pessoas. Eu quero uma posição melhor na minha empresa para poder melhorar a minha condição e dizimar, ofertar na tua casa para que a tua obra continue. Então, se você se move dentro de propósito, se você se move, eu falo porque eu estou vivendo um milagre de Deus. Eu por muito tempo não tomo sequer um analgésico, eu estou vivendo a saúde que Deus tem colocado nos meus ossos, nos meus nervos. Deus me libertou da diabetes, Deus me libertou da pressão alta, Deus me libertou de problemas renais. E eu estou louvando a Ele, eu não sei por quanto tempo Ele vai continuar me mantendo assim, mas enquanto Ele está me mantendo, eu estou dando graça. Porque Ele, quando salvava, quando libertava, quando curava, Ele falava, a tua fé te salvou. E quando os discípulos um dia perguntou para Ele, para aquele homem cego, quem pecou, ele ou a mãe dele? Nem o homem, nem a mãe, nem ele pecou, mas é para que a glória de Deus seja manifesta e para que o nome de Deus seja glorificado. Então, quando Deus faz a obra na tua vida, quando Deus faz um milagre na tua vida, e quando Deus te dá algo, é para você glorificar o nome do Senhor, é para você exaltar o nome do Senhor, é para você engrandecer o nome do Senhor. É o que estou fazendo aqui. Então, Deus está me dando saúde, É claro que eu tenho carências em outras áreas da minha vida, mas a minha vida espiritual e física, eu estou bem. E então tenho que glorificar Deus. É motivos para me louvar a Deus. Então eu não vou andar ansioso por coisa alguma. Eu tenho vivido e tenho experimentado isso. Não ando ansioso por nada. E quando eu tenho uma dificuldade, uma necessidade, eu joelho, eu escrevo, Senhor, eu preciso, eu necessito. E existe um propósito atrás disso. E dentro desse propósito, eu vou cumprir. Então eu faço, inclusive a minha Bíblia é toda riscada. A minha Bíblia é toda riscada. Toda riscada, eu já até comprei outra Bíblia para arriscar ela também. Eu crio declarações, então Deus fala comigo, no dia que Ele fala eu anoto a data, se Ele fala para compartilhar eu compartilho, e eu faço declarações, eu faço promessas. E por que eu anoto? Porque estatisticamente tudo que você escreve você memoriza mais, tudo que você escreve você internaliza. Então, se um dia alguém tirar a Bíblia de nós, porque existe lugares aí que não pode ter a Bíblia, não pode carregar a Bíblia, não pode andar com a Bíblia. Então, se ela estiver na sua mente, você tem a palavra de Deus que te cura, que te liberta, que te restaura e que te leva para o céu. Porque a palavra é a única que tem o poder de fazer isso. Isso é palavra, tá? Luz para os meus pés e lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 5. Então, Salmo 119, versículo 11, esconda a palavra de Deus no teu coração, na tua mente, para você não pecar contra Deus. Assim eu quero te abençoar, no nome de Jesus, para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo estudo. Aleluia.